Duas maneiras de lidar com o desconhecido. Eu sou Marco Aldino, eu tenho 30 anos de experiência no teatro e hoje eu ajudo pessoas a perderem a timidez no trabalho, nos relacionamentos, onde for que a timidez esteja atrapalhando a sua evolução, o seu crescimento. Isso é muito importante porque o desconhecido é um monstro. É algo muito grande que se mostra naquele que quer melhorar a comunicação e quer começar a mostrar a sua opinião, mostrar o seu jeito para outras pessoas. Eu lembro que em 1990, quando eu comecei a fazer teatro, e eu fui fazer teatro para perder a timidez, para melhorar a comunicação, eu lembro que quando me deram a sugestão, porque foi um amigo meu, produtor do disco, que eu estava com a minha banda, para quem quiser conhecer a minha história, e eu tinha uma banda e a gente foi contratado pela Sony Music, eu tive que mudar para o Rio de Janeiro, mas eu era muito tímido e aí eu fiquei sabendo que a gente ia se apresentar em alguns programas de televisão e aí aquilo ali começou a me dar um certo pânico, porque uma coisa é eu estar no palco com luzes escuro, outra coisa é ali auditório, frente a frente com apresentadores famosos naquela época, Xuxa, Bolinha, Mara Maravilha, enfim, isso me deu um certo pânico. E o produtor do disco percebeu que eu era tímido. E eu mostrava essa timidez, até mesmo com ele, quando eu não conhecia ele muito bem, ele via que eu era um cara que eu deveria ser um pouco mais descolado, mais comunicativo. Afinal de contas eu estava ali começando uma carreira, e aquilo ali era desconhecido para mim. E eu lembro quando ele falou assim: Marco, você precisa fazer uma aula de teatro, vai fazer teatro. E aí na hora assim, não, boa ideia, Então eu fui fazer teatro para perder a timidez e para ter mais coragem na comunicação. E eu não pensei nesse ponto fundamental que é o desconhecido. E eu lembro que quando eu cheguei, a escola de teatro era lá no Leme, no bairro no Rio de Janeiro, eu cheguei na aula e aí caiu a ficha. Cara, isso aqui é totalmente desconhecido para mim. Me bateu um certo... um frio na barriga, um enjoo, uma quentura no rosto, uma tremedeira, e eu fiquei, cara, e agora? Como que eu vou lidar com isso? Bom, então eu vou falar para você como eu lidei com isso naquele momento, e a partir daí foi transformada a minha vida numa pessoa que era tímida, com uma comunicação mais ou menos ali, numa pessoa comunicativa como eu sou hoje, e até professor de teatro. Hoje eu ajudo as pessoas, através de técnicas teatrais da psicanálise, a perderem a timidez. Então, esse desconhecido ele foi trabalhado da seguinte maneira, e aqui eu vou dar duas maneiras de você lidar com o desconhecido. Primeiro, parece clichê, mas você precisa ficar calmo. Ficar calmo. Você precisa respirar sempre que você está diante do desconhecido. Pense que esse desconhecido ele não tem um objetivo maior que ser um desconhecido para você. Ele não vai te destruir, ele não vai te derrubar, ele não vai te deixar uma pessoa fracassada naquilo que você quer fazer. Ele simplesmente é um desconhecido. Então, quando você respira, que você volta para o teu interno, para o teu interior, e você começa a praticar a respiração, você automaticamente começa a pensar melhor, a raciocinar melhor. E aí você primeiro tem que ver esse desconhecido como algo que não vai passar disso, de um desconhecido. Não é um bicho-papão, não é um espírito que vai te pegar, é um desconhecido. Simplesmente isso. Primeira maneira de lidar com o desconhecido, saber que o desconhecido não vai passar de um desconhecido, ele não vai te tocar. Segundo, que foi o que eu fiz, eu percebi naquele ambiente como as pessoas estavam se movimentando, conversando, o que elas estavam trocando entre elas, como que era a comunicação delas. E não que eu fosse imitar, até porque é difícil, é muito difícil, se eu for passar uma técnica aqui para você, de chegar num lugar e você logo se transformar num personagem que ali foi resiliente com aquela situação e já começou. É muito difícil, isso demanda tempo, técnica e preparo, e não é o caso aqui agora. Eu vou dar uma técnica mais simples, já dei a primeira maneira, agora eu vou dar a segunda maneira, a segunda técnica. Você, nessa observação, você precisa primeiro lembrar que essas pessoas, você não tem um farol virado para você, as pessoas não estão
ali fazendo toda aquela cena para você. As pessoas não estão interessadas no que você está pensando. Não. Aproveita isso, esse pensamento de que você não é o centro das atenções ali, que as pessoas não estão todas olhando para você. Relaxa e procura sintonizar a tua fala e o teu corpo com o ambiente. Aí sim, é o primeiro passo dessa técnica da resiliência, de se ver de fora, né, que eu ensino, como você se vê de fora. E aí, num simples oi para alguém, sempre tem alguém que é um pouco mais receptivo, sempre tem pessoas que não são tão receptivas, não vem ao caso aqui, sempre tem pessoas que são um pouco mais parecidas com a gente e a gente tem uma afinidade. Aí entra aquela coisa do oi, tudo bem? Hoje é minha primeira aula e eu tô querendo aqui dar uma olhada, né? Eu quero muito ficar, eu acho que isso aqui vai me ajudar muito. Você precisa comunicar algo daquele momento do que você quer. Ah, Marco, mas é difícil pra caramba, como é que eu vou falar isso? É todo mundo diferente, é todo mundo desconhecido. Eu tô te falando técnicas, eu tô te dando técnicas. Quando você vai chutar uma bola, existe uma técnica. Você tem que dar um passo, outro passo, e aí no quarto talvez chutar, né? Não de bico, mas de lado. Enfim, depende da técnica. Você precisa, mas eu nunca chutei uma bola. Mas se uma pessoa que chega na minha frente que nunca chutou uma bola, se eu for ensinar, eu vou ensinar dessa maneira, porque é um passo a passo. Então você precisa, primeiro, relaxar, saber que o desconhecido não vai te tocar. Oi, eu sou desconhecido e vim aqui para destruir a tua vida. Não, não vai acontecer nada. Relaxa. Depois disso, observa e calmamente comece a colocar para fora por que você está ali naquele lugar. Afinal de contas, você está naquele lugar, no caso eu estava naquele lugar, num propósito, que era fazer a aula de teatro. Eu não posso chegar num lugar onde eu quero fazer algo e não manifestar nada. Então eu manifestei que eu estava ali querendo aprender teatro, que eu estava precisando melhorar a comunicação. Aliás, você não precisa falar isso. Você fala que está ali para aprender teatro. E aí o que eu fiz? Eu comecei a vai e faz. Comecei a fazer o que estava todo mundo fazendo. E aí você começa a perceber que aquele bicho papão, né, que está do julgamento, do desconhecido, ele começa como se fosse uma nuvem, né, se desmanchando, e você vê que não tinha problema nenhum, sabe? E esse é o primeiro passo de vários para a caminhada para o teu sucesso, porque o teu sucesso, a tua caminhada na comunicação melhorada, na perda da timidez, depende muito da tua visão onde você quer chegar, e não na visão de onde você veio. Você tem que olhar para frente, você tem que saber que você está disponível a começar a se comunicar e você está disponível a perder a timidez e se tornar uma pessoa espontânea na comunicação. Então é importante essas duas maneiras que eu passei aqui para você como saber lidar com o desconhecido, tá ok?